Olá, Olá, boa noite. tudo jóia? Tudo ótimo. Foi bem intuitivo aqui a questão Você do viu aí, não convite. foi? Aham. Legal. E aí? Aguardar um pouco a galera chegar, né? O Hum, que é que você acha? Você esperar um pouquinho. Enquanto isso, né, vou me apresentando, né, o motivo, né, dessa live, né, foi o convite de Rosângela. Ela passou pelo processo de coach, né, um resultado excepcional, né, pelo que ela veio, né, o que ela tinha como. Ela vai contar um pouco, né, essa trajetória dela, né? Estou fazendo só uma introdução aqui. Então, ela veio numa crescente, né, em relação ao processo e, assim, muito satisfatório, tá? Muito satisfatório. E para que vocês entendam um pouco, o coach, eu vim, a minha formação é da Febracis, né? Coach integral sistêmico. Então, o coach tem o significado de treinador, né? Treinador de habilidades, né? Para alta performance, com o intuito de você estar melhorando a autoconfiança, também a questão de para você melhorar a comunicação, melhorar os relacionamentos para você, seja no trabalho, seja na família, né? É uma imensidão de benefícios que o coach, né, ele traz. Tá? Além de coach, eu sou psicólogo, trago também a questão do mapa, né, o analista de perfil comportamental. Então, juntando tudo isso, me dá uma base muito interessante em termos de atuação, de resultado. O que as pessoas veem nesse processo realmente é muito, assim, é muito ímpar, tá? Eu, junto com Rosângela, trazer um pouco disso, né, desse mundo, né, do coach, não só a questão do coach, né, e um pouco da psicologia também, né, juntando esses dois conhecimentos que eu tenho. Então, é fantástico. O resultado de Rosângela foi incrível. E, então, como eu estava falando, então, coach vem do treinador, né, treinamento de habilidades. O sistema, o integral, ele vem para integrar a razão e a emoção em um só objetivo. Então, quem já ouviu falar sobre o coach, vai perceber que se fala muito de metas, objetivos. Então, quando a gente tem é claro, né, fica claro isso em termos de objetivo que a gente tem, a gente consegue realizar mais, a gente consegue realmente produzir mais. Então, integrar razão e emoção em um só objetivo. Né? A gente não pode ser só emoção e não pode ser só razão. A emoção, por exemplo, uma atitude que uma pessoa pode fazer, por exemplo, no trabalho, né? A proatividade de alguém. Tem uma situação e ela vai lá e faz, não espera um comando, ela simplesmente intui e faz. Então, isso é da parte emocional. Então, essa é a parte, né, coach integral, razão e emoção, e sistêmico, porque no objetivo que a gente seja feliz em várias áreas da nossa vida. Tá? Então, são 11 pilares que a Febracis, né, que é a instituição que eu me formei, ele traz esses 11 pilares. Então, o objetivo é que você possa trazer, né, essa harmonia nesses pilares. Então, para a Febracis seria você estar feliz de fato é nesses 11 pilares. Tem espiritual, tem parentes, que é pai, mãe, irmãos, tem a questão também do conjugal, filhos, social, amigos, tem a questão da saúde, o servir, o intelectual também, nesse objetivo.
o financeiro, o profissional, o emocional. Então, tudo isso vai integrar você. Então, o coach, né, eu estou fazendo só uma introdução, que Rosângela, daqui a pouquinho ela vai contar essa experiência, como foi para ela, né, o que que mudou, né, o que durante o processo, quais foram os desafios, o que ela tinha como desafio antes, né, nesse processo, e o que talvez o que mudou, né, o que é que as pessoas talvez viram em termos de resultado. Então, tudo isso a gente vai trazer hoje nessa live. Então, se você está assistindo essa live e esse tema é algo interessante, né, vê que é interessante, chama as pessoas, né, chama no aviãozinho aí, chama as pessoas que vai ser muito bacana, ó. Muito bacana você estar vendo essa experiência, tendo o depoimento de Rosângela, né, e nesse tempo, né, que a gente, né, de pandemia. Então, o que é que a gente está buscando mais é autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Então, o coach ele tem esse elemento de autoconhecimento. Então, eu vou estar trazendo para vocês também, né, um pouco essa introdução. Então, o coach, ele traz o autoconhecimento, ele melhora a questão de você gerenciar bem o tempo, né, porque você organiza, você traz isso para você. Também a questão de você saber o que é mais importante para você, né? Porque se você sabe o que é mais importante, você vai focar nesse ponto que é mais importante. Porque possa ser que a gente tem muitas coisas para fazer e tem gente que foca muito no que não é relevante, não vai fazer você crescer. Então, dentro do processo do coach, ele dá essa clareza do que é importante, o que é prioridade para você nesse momento. Então, além disso, tem a produtividade, aumenta a produtividade. Você se torna mais produtivo no trabalho, você se torna mais produtivo na sua vida pessoal, né? Em casa também. Então, tudo isso faz com que a gente melhore. E aí, junto com isso, esse processo do coach, ele vai trazer também identificação de crenças. O que é crença? Crença é tudo aquilo que eu tenho como verdade absoluta, que eu penso sobre as coisas. O que é verdade absoluta? Então, nesse sentido, o coach traz essa coisa da crença, traz essa questão também você identifica a crença e a crença que está impedindo de você crescer. Que isso, junto do autoconhecimento, também você vai identificar o que é que está te prejudicando hoje. Quando você identifica, você já tem uma possibilidade maior de você mudar aquilo, né? E com isso, você também pode desenvolver habilidades, né? Aquela coisa, você não nasceu, aquela coisa de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você é assim, né? E vou morrer assim. Então, o coach traz essa visão que aquela habilidade que você não acha que não tem, você pode desenvolver através de ferramenta, através de todo o método que ele traz para vocês, tá? E também a questão da criação de planejamento. Então, quando você planeja, você executa mais, né? Você cria datas, você cria realmente uma projeção em ações do dia a dia para você estar alcançando seus objetivos, seus sonhos. Então, tudo isso faz parte desse processo de coach também. E aí, junto a isso, o fortalecimento da autoconfiança e autoestima. A gente vê, dentro desse processo, que a autoestima você ganha uma visão. Na verdade, a autoestima é o quê? É uma visão que você tem de você positiva. Então, assim, autoimagem é uma autoimagem que você tem e autoimagem positiva. Você pode, dentro do processo, você vai desenvolver essa questão positiva, como você se vê. Isso te dá confiança para ir em busca do que você quer. E aí você tem mais qualidade de vida e também você descobre novas possibilidades. Talvez, nesse momento, você está preso a uma situação, um problema, você acha que não tem solução e você vivencia esse problema.
Então você acha que não tem saída. Então dentro do coach a gente vai criando possibilidades, abrindo leques de possibilidades que você ainda não viu. Então é muito o resultado dentro desse processo, desse tempo que eu trabalho com isso, é incrível, é um resultado fantástico. Então, foi a parte de introdução para estar abrindo, né, para a Rosângela ela falar, né, dessa experiência e já começar no sentido de o que é que talvez tenha motivado, né, motivado você a seguir, né, a seguir esse processo de coach. O que foi que motivou você, né? O que que estava acontecendo, ou os desafios do momento que você estava vivenciando naquele momento, né? De uma forma bem sucinta, né? Não sei, né? O que você puder estar falando. E eu acredito, né? Quem estiver ouvindo e assistindo, ao decorrer o que tiver dúvida, vocês podem estar perguntando, que a gente aos poucos também vai acrescentando essas perguntas. Então, Rosângela, fique à vontade, né, de contar a sua história, contar realmente o que mudou para você dentro desse processo. Para mim é muito gratificante, né, pela sua história, e com certeza dá essa oportunidade para as outras pessoas também vivenciar isso, né, ver o quanto é importante. Verdade. Só para ratificar o que você falou anteriormente, a questão de que eu vou falar a real situação que aconteceu comigo. Então, assim, talvez, eu tenho certeza que seja o problema de algumas pessoas, né? E aí seria interessante que vocês pudessem estar enviando, compartilhando para outras pessoas, porque se bater aí 1000 pessoas assistindo, vai ficar salva essa live, viu, gente? Olha Então, aí. assim, eu me sentia muito frustrada na questão de alguns bloqueios, de não finalizar algo, assim. Porque a gente tem sonho, tem projetos, tem metas, né? Então, assim, eu não, tipo, você dá o primeiro passo e você não acaba finalizando. Que vem a questão da procrastinação, né? Então, com toda essa turbulência na minha mente, com os porquês, por que isso, por que aquilo, e aí eu resolvi em busca de ajuda, né? Que eu acredito que quando a gente tem alguma dificuldade, tudo bem que a dificuldade é para a gente aprender, de fato, quem é sábio. E aí eu fui em busca do psicólogo, né? Coach. E aí foi um divisor de águas na minha vida. Meu Deus do céu. Sem palavras. Sem palavras mesmo. Então, assim, mudou bastante a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa, outra Rosângela. Eu acredito que vocês também possam estar se identificando, né, com essa questão de bloqueios, de crenças, que nós mesmos, às vezes, ficamos impondo com essa visão, porque quando a gente não conhece algo, o que para a gente é novo torna difícil, né? E talvez isso foi o que aconteceu comigo, né? E aí, depois que eu procurei o psicólogo perfeito, muito bom, gente, viu? Vocês tiveram a oportunidade de estar sendo atendida por ele, vocês não irão se arrepender. Só pegando a sua fala, Rosângela, você falou da questão de começar algo e não terminar, Não né? finalizar, Não justamente. finalizar, não finalizar. Então, isso é uma coisa que realmente é muito comum, né? Então, é importante a gente frisar porque talvez isso possa acontecer, né? Nesse sentido de por que acontecer isso. Primeiro, um dos pontos é não ter clareza do que você quer, de fato. Se eu não sei exatamente para o que eu quero, então qualquer motivo que eu tenho, qualquer motivo que venha para impedir essa minha ação, eu vou desistir. Eu vou desistir. Então, um dos pontos é essa questão da falta de clareza do que realmente você quer. Então, qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer desafio, Para.
eu não tenho sentido de seguir em frente. Então, e aí, baseado nisso, aí vem a questão é, da criação de um novo hábito. Sim, Eu me lembro bem, né, da, do, do, do início, né, quando você veio para o processo, eu senti que você tinha, né, e tem muita sede de aprender, está né, sempre ou em busca, aprender sempre em busca em do novo. busca, Apesar em busca. da questão do conforto, né? Tem muita gente que se acomoda no conforto e não vai em busca do novo, da oportunidade. E quando essas pessoas fazem essa questão de se acomodar, acaba perdendo oportunidades, acaba não crescendo, né? Tanto profissionalmente, como vários outros tópicos que, que, que abrange essa questão. Então, essa sede de aprendizado foi um ponto que contou muito para você dentro do processo do crescimento. Então, dentro dessa sede de aprender, você estava, de fato, aberta ao processo, a Just- mergulhar. Justamente. Porque tem algumas pessoas que precisa de ajuda, mas às vezes não encontra, porque também tudo é questão de oportunidade, né? Porque essa questão de a pessoa receber ajuda é muito assim complexa, porque tem pessoas que querem realmente ajuda e tem outras que tá naquele problema e simplesmente rejeita assim qualquer tipo de ajuda. Então, isso também é muito Sim. tocante E assim. aí, então, você está colocando essa questão, né? Que às vezes a pessoa precisa de ajuda, às vezes não sabe a quem Recorrer. pedir ajuda, às vezes a pessoa precisa de ajuda, às vezes fica até com vergonha, com receio, né? Achando que não está normal, enfim. E que tem gente que nem tem a consciência, né? Que precisa de ajuda Plena que também. precisa. Eu mesmo, antes que eu era uma pessoa assim muito tímida, né? Eu tinha medo de falar as coisas, de pedir auxílio ao próximo, Uhum. mas por conta da minha timidez, eu acabava me recuando, porque questão de medos, né? E que depois você vai quebrando essas crenças. E aí também tem muito isso. Então, pegando essa coisa, né? Que tem gente que precisa de ajuda, ou então que não tem nem consciência disso, quando Sim, dentro do processo de coach, né, você passou por isso e vai concordar com o que eu vou falar agora, é a questão do conceito autorresponsabilidade. É muito importante que a gente tenha consciência que a vida que a gente está levando, a gente é responsável. sim, Não é o pai, não é a mãe, não é, a situação do Brasil está assim, eu fui despedido. Isso, né, pode acontecer, mas não é o determinante para você ficar em uma situação que seja incômodo para você ou para as pessoas que estão ao seu redor. Então, sim, baseado nisso, eu preciso ter a consciência e ter essa questão da autorresponsabilidade de encarar a coisa e poder fazer algo diante disso. Né? Ter atitude, né, de acordo com isso. Eu sou responsável. Então, a pergunta é: o que é que eu posso fazer para ou melhorar isso ou para mudar isso? E não viver aquela questão. Né? Viver o problema, né? Viver talvez a questão da pandemia. Né? Eu posso encarar isso como algo positivo ou negativo. Tem gente positivo. que, com essa pandemia, por exemplo, criou novos negócios e esse negócio está tendo maior sucesso. Justamente. Outros estão parados esperando todo esse processo passar. Justamente, que é o que eu acabei de falar anteriormente na questão da dificuldade, né? Saber aprender com a dificuldade, quem realmente sabe. Então, é o que está acontecendo, na verdade, né? Sim. E Pessoas aí, que.
Então, né, retomando, né, a sua experiência com o coach, o que que você percebeu, né, de mudanças, né, durante o processo, a questão, talvez, dentro do processo, quais foram os desafios, né? Né, aproveitando isso, uma das coisas, como eu falei, você tinha muita sede de aprender, sim. né? E aí a questão, um dos elementos que a gente usa é livros. Então, e aí eu me recordo bem, que acho que na segunda, se eu não, segunda ou terceira sessão, quando você veio para a sessão, você estava com o livro já aberto e lendo, né? Aguardando a sessão e lendo. E isso, para o que você tinha vindo, né? É algo muito gratificante, né? Isso você tornou um hábito muito, assim, muito bonito nesse sentido de aprendizado, né? Então, desse processo. Então, fique à vontade, né? Para estar falando sobre isso, né? O que que você pode estar Então, falando sobre isso aí? apesar dessas dificuldades todas, eu sempre estou buscando, eu nunca fico assim parada. Ah, eu vou ficar parada esperando. Não, eu estou sempre buscando, eu estou sempre em busca de algo novo para estar me ajudando, né? E futuramente estar ajudando outras pessoas também, estar ajudando a desenvolver algumas dificuldades que o próximo esteja enfrentando. Então, assim, como eu gosto muito de leitura, e eu tinha essa dificuldade de ler, eu não conseguia ler um parágrafo. E aí, meu Deus, depois do coaching, todo o processo, né, de livros, de filmes, e aí foi despertando, eu fui alimentando, na verdade, fui criando aqui um novo hábito, né, uma nova rotina. E aí fui passando a ler livro uma semana, meu Deus. Para quem não lia assim, uma semana você lê um livro, uma semana de o quê? 250, né? Páginas. Às vezes é 200, 300 páginas. E é aquele momento que a gente olha para trás e vê, é necessário, viu, gente? Olhar para trás e ver o quanto você cresceu, né? Então, a cada sessão era passado um livro, né? Para resumo do que eu aprendi, do que eu tirei de lição para minha vida. Então, e quando eu comecei a ler, era assim muito. Eu me dava dor de cabeça muito forte, me dava sono, eu chegava a dormir, né? Em cima do livro, assim, tal. Você vê que a minha sede mesmo de ler era tão grande que por mais que eu estava com dor de cabeça, eu persistia, né? Por mais que eu estava sonolenta, eu poderia ter dormido como dormi, né? E aí acordar, e aí começar a ler e tal. E várias outras coisas que foram surgindo para realmente estar impedindo para que eu não pudesse prosseguir. Mas aí, tudo de início, a gente surge aquelas dificuldades, que é normal, tá? Quem sabe vai concordar comigo. Mas aí, depois, quando você pega aquela prática, já foi. Sendo que você melhora a sua dicção, você vê, tem uma visão ampla, assim, das coisas, você viaja no livro, você conhece várias coisas, você aprende, assim, muita coisa. Então, para mim, foi um divisor de águas. Muito, muito, muito. Então, E aí, aproveitando essa sua. Pode falar. Pode falar. e aí também, logo depois, eu não parei, eu continuei. Tudo bem que bate aquela preguiça, né, e tal. E aí, outro dia, acho que já tem uns 3 meses que eu estou participando de um clube de leitura, né, que é a questão também de você não estar em um hábito, e você, por exemplo, um livro de 300 páginas. E aí você não tem aquele hábito, você olha para o livro e você fala, poxa, eu não vou conseguir. Porque você não tem na verdade, você tem que dividir, né? E tudo aos poucos. Começar pequeno, que a vitória é grande. Não adianta você ler. E outra questão, você lê claro e pausadamente, porque o que é que você. E você sempre rabiscando o que é que você aprendeu, né? Para depois você. Está também aquela questão de pôr em prática, né? Então, isso é muito importante. Estou aí no grupo de leitura, né? Que é muito importante, que a galera vai passando. Depois, se vocês quiserem seguir, tá? Eu sempre coloco no meu stories
as páginas que a gente está lendo, diárias. E aí, no final, a gente monta a sala no aplicativo Zoom. E aí, cada um vai debatendo, né? Você vai tendo um conhecimento, assim, mais amplo da leitura. Então, isso é muito importante. Então, é importante, né, pegando a sua fala, Rosângela, é importante que, a partir, observando, você não tinha o hábito. Aí, dentro do processo, você passou a criar um hábito. Um hábito. E eu, no início, né, que você falou, deu sonolência, dava sonolência, aquela toda vez, né, às vezes que você ia ler, então, por não ter o hábito, não, a sonolência, o cansaço. Então, é nesse momento que talvez muita gente desiste. Desiste, justamente. Né? Essa implantação desse hábito, a gente tem que persistir. Todo novo hábito vai ter esse momento inicial de desafio. Vai dar cansaço. Você quer iniciar um exercício físico, uma caminhada. Aí você começa a doer os músculos. Por você não estar acostumado, então você acha que aquilo já vai tá prejudicando você. Não, é o processo do corpo, nesse exemplo, de ele tem que continuar para que ele chegue a um equilíbrio. Da mesma forma, foi a leitura de Rosângela. Alcançar, qual o ponto? Ela persistir para que aquilo se tornasse natural. E ela falou em dividir, né, essa atividade, essa leitura. Como é que ela vai dividir? Né? Por quê? É muito mais fácil. Vamos pegar um livro de 300 páginas, né, 300 e poucas páginas. É mais fácil eu ler de uma vez os 360 páginas ou eu pegar 8 páginas e ler por dia. Né? Eu dividindo, o cérebro vai entender que aquilo é mais fácil de ser executado e eu posso alcançar. Aí eu alcanço essas 8 páginas hoje, aí o meu cérebro vai entender o quê? Aquilo é possível de fazer. Aí eu vou lá e quero repetir aquela ação. Aí amanhã eu estou mais empolgado, eu estou mais motivado, eu estou mais autoconfiante, porque ontem eu consegui. Aí eu vou dizer assim, hoje eu também vou conseguir. Aí você vai, faz, mais uma vez as 8 páginas, e aí sucessivamente. Quando você chega aos 360 páginas, você diz, concluí. Foi tão naturalmente que você nem sentiu. Então, é isso, dentro do processo de coaching, a gente tem métodos, tem técnicas e ferramentas que vai auxiliando você a dividir as metas, né? Você criar novos hábitos. Justamente, né? Tem a questão também das afirmações, né? Eu posso, eu consigo. E está sempre afirmando isso, até mesmo no espelho, né? Tem as técnicas. Está sempre afirmando, Sim. Eu consigo, eu realizo. Né? Então, é todo um processo para te motivar. Então, pegando o que você está falando, Rosângela, a base, por exemplo, a base do processo é a questão do eu sou. Quando você tem a certeza, você tem a convicção de quem você é, o fazer alguma coisa vem naturalmente. A gente tem três crenças que são bases dentro do coach integral sistêmico. É o quê? Que é a pirâmide do indivíduo, que é a crença do ser, crença do fazer e crença do ter. Então, é crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Então, se eu tenho a convicção, eu tenho a certeza de quem eu sou, eu tenho a clareza de quais habilidades eu tenho. Então, eu vou me direcionar àquilo que realmente eu possa fazer bem. Então, eu sou, eu faço, consequentemente, eu tenho. Eu conquisto as coisas. Então, essas 3 coisas é uma base bem interessante para a gente entender essa dinâmica do indivíduo. Então, dentro desse processo do coach. Então, aí vem o quê? A crença, né, que eu falei no início. O que é crença? Crença é tudo aquilo que eu ouvi, senti
ouvir, sentir e eu vi. Vi, sentir e ouvir. Isso forma uma verdade dentro de mim. Seja na infância, seja no meu dia a dia, seja por repetição, de tanto ouvir aquilo, de tanto eu ver aquilo, de tanto eu sentir aquilo, eu vejo, eu torno aquilo uma verdade. Ou então com forte impacto emocional. Então, uma experiência que talvez uma pessoa pode ter, sei lá, uma criança talvez tenha visto os pais brigando, por exemplo. Então aquilo ficou marcante ali. E aí, a partir daquilo, ela pode criar uma crença, por exemplo, que casamento não é bom, que as pessoas, eu tenho, no caso, né, a criança tem que brigar, né, por tudo, né, enfim. Então, são crenças que podem ser desenvolvidas a partir daí, né? Verdade. Acaba achando normal por estar vendo aquilo, né, assistindo aquilo, então acaba sendo normal e acaba trazendo para a vida dele, né, e que isso possa estar atingindo ele futuramente, né, em algumas coisas e possa estar tendo bloqueio justamente em conta disso. E outra questão também que eu gostaria de ratificar é da confiança em si, né? Você tem que, independente de qualquer coisa, você tem que confiar em você, que acredito que seja um dos primeiros passos. Você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar em você e você não seguir, ninguém mais vai acreditar em você. Então, você tem que Isso é dar o importante, viu? primeiro passo. Isso, tem que dar o primeiro passo. Como eu falei, né? No momento que você começa a ter a confiança em você, você sabe quem você é, te dá motivação para você fazer as coisas. Se a sua autoestima está, assim, destruída, abaixo, então você não vai ter motivação, você não vai fazer as coisas que precisa ser feito. Então é a base de tudo, é como eu me vejo, né? E aí, lembrando de outra passagem, eu me lembro também que você leu um livro chamado Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. Também foi algo que marcou as sessões, porque a partir disso você tomou decisões, né? Então, Sim, só reforçando que um livro, ele pode reforçar, ele pode inspirar, né? Ele pode entrar como essa questão inspirador para quem lê e aí motivar para atitude diferente e mudança na vida da pessoa. Então, compartilhe isso um pouco aí, Rosângela, como foi para você. sim, a questão de que você se vê dentro do livro, né? Aí você fala assim, poxa, esse livro, eu me identifiquei bastante com esse livro, e é aí que são um dos gatilhos que você vai querendo, você vai aumentando aquela sede de estar lendo, né? Porque você se identifica tanto com a história do outro, que você vai lendo, vai lendo. E um desses livros, que é Certo Tamanho dos Seus Sonhos, também tem outra questão que você tem que pôr em prática. Você tem que ir para ação. Na época, eu lembro que eu estava estudando, estava fazendo um curso à noite, né? E aí eu comecei a empreender. E aí algumas pessoas falavam, pô, você tem jeito para isso e tal, não sei o quê. Só que eu não enxergava isso. E do momento que eu passei a acreditar em mim, que aquilo foi despertando. E aí comecei a empreender, e agora eu sou empreendedora, né? Trabalho com vendas. Então, assim, tem outra questão também, ao livro que eu li, O Segredo da Mente Milionária, né? Gente, vocês precisam ler esse livro. Demais, demais mesmo. Surreal. Ele é muito bom. Você tem uma outra visão, né? De passar a empreender, de crescer, né? Então, eu achei muito bacana. Depois eu vou colocar, vou marcar, colocar nos stories alguns livros, né? Que Uhum. eu já li. E eu acredito que vocês vão se interessar. E também filmes, né? Que é muito importante essa junção do filme com o livro, né? Então, assim, né, é importante frisar que eu falei que a gente trabalha com crenças, mudanças de crenças. Você identificar crenças que te impedem de avançar, de fazer alguma coisa, né, de se relacionar, e crenças. Então, a partir do livro, você também muda crenças. Sim, A crença do pensar, né, do pensamento.
Aí vem a questão da crença, por exemplo, através de filme, aí a crença do sentir. Aí vem a questão também, tem alguns exercícios diários, né, rotineiros, que muda a crença da comunicação. Então, pensamento, sentimento e comunicação. Então, você muda essas três comunicações que a gente tem, três crenças, né? E aí você muda toda uma... a gente trabalha muito com neurociência. Então, toda a neuroplasticidade do cérebro. É isso que faz com que mude a questão das atitudes, os comportamentos das pessoas que estão nesse processo de coach, por exemplo. Então, através do livro, através do filme, através de alguns exercícios diários, essa transformação ela é possível de fazer e dentro das sessões, né, algumas intervenções que são feitas. Então, dentro disso, teve a questão também, se eu não me engano, a questão do... Foi relevante a questão do saber dizer não, né? Não sei se você recorda dessa parte, né? Que é interessante a gente estar... Sim, sim. Do saber de dizer não e a questão do medo de ser rejeitado, de você ir em busca de ajuda e receber o não, né? Que são duas coisas bem, assim, bem relevantes. Então, assim, era um tipo de pessoa que traz a questão também do outro livro que eu li, né? Que é O Cavaleiro Preso na Armadura, de você, o exemplo bem, assim, eu não conseguia dar um não para ninguém. Para não machucar o outro, para, sei lá, eu tinha medo disso, né? Eu cheguei algumas vezes que a gente se machuca em algumas situações, a gente se machuca para não ver o outro machucado. Então, esse livro me trouxe assim várias coisas. Tem também um livro que eu estou lendo agora recentemente, o Essencialismo, né? Que tem atrás das duas partes, o não essencialismo e o essencialismo, que é você aprender a dizer um não educadamente, né? Um não na questão do just in time, né? Que é no momento certo, na hora certa. Porque se você for ficar sempre dando o sim, o sim, o sim, tem pessoas que vai simplesmente se aproveitar, né? Da sua, do seu, como é que eu posso dizer? Se aproveitar do seu momento, vai sempre ir atrás de você para você, que você faz tudo, então a pessoa vai sempre estar buscando. Tudo bem que claro que a gente aprende a relevar algumas coisas e a saber identificar qual é o momento do sim e o momento do não, que traz muito isso. Assim, é importante, né, enfatizar a questão do não, né, a questão no caso, é dar o limite, no caso, quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Quando eu tenho a clareza quais são as minhas necessidades, do que eu quero, do que eu vou buscar nesse momento, aí eu vou o quê? Eu vou dizendo não, né? Eu vou limitando, né, dando esse limite para o outro. E aí, com o momento que... Isso dentro do processo de coach, você começa a aprender também. Que eu preciso olhar para mim. Eu preciso me cuidar primeiro para poder cuidar do outro. Eu preciso me ajudar primeiro para ajudar o outro. Então, às vezes você diz sim para o outro, aí você está dizendo não para você. E às vezes você está se prejudicando, né? Às vezes a gente se prejudica nesse sentido. Então, é importante você ter essa clareza do que você quer, dos seus limites, das suas necessidades, para poder externalizar isso para o outro. E aí, o livro, né, pegando essa questão do livro, Cavaleiro Preso na Armadura, ele fala que a questão é a gente se acostuma a andar com essa armadura. Por que a armadura surge? Porque em algum momento a gente se sentiu ferido. Então, com esse sentir ferido, ou então não aceitar, talvez, como a gente eu vou querer esconder com a armadura. Aí eu vou vivendo,
Por que eu vou usar armadura? Porque aquela ferida estava exposta. Com a armadura, eu já protejo. Então, não corro o risco de alguém, sem querer ou querendo, possa tocar nessa ferida. Só que aí, com a armadura, eu evito sentir dor. Só que, ao mesmo tempo, eu evito de sentir prazer. Então, eu passo a ter uma vida mediana. Eu passo a ter uma vida bem mediana. Aí o quê? Aquele ditado popular. Nem cheira e nem fede, vamos dizer assim. Então você acaba vegetando. Você tem uma vida medíocre. Então você se prende ao pouco, né? Se prende ao pouco porque é arriscado ter uma vida abundante, né? Com muito mais elementos. Então, na cabeça dessa pessoa que está com essa armadura, eu não vou sair desse pouco, né, para buscar esse muito, porque corre o risco de eu perder esse pouco e nem ganhar esse muito. Ou seja, no final da história, o medo é de perder os dois. É melhor ficar aqui com esse pouco, porque já é alguma coisa do que. O pouco já é melhor do que nada. Verdade, que é o Só medo que de aventurar, né? é o medo de. Aventurar. Poxa, se eu estou Sim. bem, eu não vou correr o risco de me aventurar. Só que esse elemento de eu me arriscar, eu posso ter muito mais coisas. É um risco, né? Então, nesse caso da armadura, é o risco de se ferir novamente. Só que é o processo da vida. Eu vou me curando primeiro, né? Vou me curando, vou me cuidando e vou avançando. Então, isso faz parte do processo, né, da vida. Então, eu me acostumo tanto com essa armadura que eu não me vejo sem essa armadura, porque sem armadura eu vou me mostrar ao outro. Sim. Talvez com as minhas imperfeições, talvez com minhas feridas, que aí entra um outro elemento que é a vulnerabilidade. Que eu preciso estar. O vulnerabilidade não tem um teor negativo. É o que? Eu me mostrar para o outro, ter essa coragem de me mostrar para o outro e poder estar forte nisso, né? Tem até alguns vídeos em relação a isso, sobre vulnerabilidade. É até interessante a gente pesquisar e ver, porque o senso comum acha que vulnerabilidade é fraqueza, é ser frágil. Só que tem outra conotação. Na verdade, quem se mostra ao ponto é forte, é uma pessoa extremamente forte, porque ela já, essa coisa da armadura, ela consegue tirar e vivenciar uma série de coisas. Sim. Então, é muito interessante essa coisa que você falou, né? E o que o livro traz, né? É o cavaleiro preso na armadura. É muito interessante, quem quiser, né, e tiver interesse, é muito interessante essa leitura, então vale a pena. E quem para estar iniciando agora, quem de repente for Tá iniciar, agora. ele é bem rápido, é bem fininho assim, O livro é bem interessante. bem E aí interessante. vem a questão, aí voltando um pouco, né, reforçando a questão da autorresponsabilidade, né? A gente às vezes tem uma tendência a culpar a tudo e a todos. Então, dentro desse processo, a gente aprende também a não culpar a tudo e nem a todos. Justamente. E aí, nesse momento, que as Que coisas é começam a uma acontecer. responsabilidade sua, né? Então, você não com a visão que você está tendo atualmente, você não passa a culpar mais o outro, né? Tudo isso. Então, eu deixo de ser vítima, né? E Então, sim, a autorresponsabilidade, né, tem até um livro dentro do processo, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Ele vai trazendo 6 leis da autorresponsabilidade. Então, uma das leis, por exemplo, se for para criticar o outro, cale-se. Por quê? A crítica, ela traz um teor de dor. Por quê? Eu critico o outro, né, o outro sente dor. Aí o outro sente dor, ele quer devolver a dor. E aí justamente. começa um processo de
eu criei dor no outro, o outro cria dor em mim. E aí eu vou devolver. Isso não tem fim. Isso é chamado de vício emocional. Por exemplo, pode ser um vício de criticar o outro. Aí tem vários vícios. Vício de, de ser abandonado, vício de se colocar para baixo, vício de ser humilhado, vício... São vários vícios. Então, com essa lei, por exemplo, essa primeira lei da autorresponsabilidade, então, se for para criticar, cale-se. Ou seja, você não criticando, você quebra esse ciclo. Você quebra esse ciclo, né? E é bem interessante, né, essa coisa. Aí tem o outro ponto, se for para julgar o outro, julgue apenas a atitude da pessoa, não a pessoa. Então, isso tudo faz parte, né, do processo de coaching. Então, com essa nova mentalidade, com essa nova forma de sentir as coisas, com novas crenças, com as novas sinapses, né, neural, a pessoa ela tem uma tomada de decisão ou decisões diferenciadas do que ela estava vindo tomando. Então, foi isso que aconteceu com Rosângela. E o crescimento que ela teve foi realmente muito relevante, né? Ela pode falar melhor do que eu em relação ao dia a dia dela, né? Até aonde eu acompanhei. Foi realmente muito, assim, da minha parte, muito gratificante, tá? Então, Então, aí eu pergunto, pode falar. pode falar. Não, eu ia perguntar sobre os aprendizados. Quais foram os aprendizados, né, que você teve dentro do processo de coach, né? Então, foram, assim, várias coisas, né? A visão, você tem uma visão, passa a enxergar de uma outra forma, de que você, quando você não tem um determinado conhecimento, você acaba colocando algumas dificuldades naquilo. E que muitas das vezes é algo tão simples, tão fácil, e que você mesmo está botando a dificuldade naquilo. Então, quando você passa a ter certo conhecimento, porque, gente, conhecimento é tudo. Por isso que é importante você estar sempre em busca de conhecimento, de leitura, estar sempre buscando o novo, não se acomodar. Então, assim, quando você passa a ter essa visão, tudo flui, você começa a enxergar de outra forma. E também os elogios, né, que você tem das pessoas falarem, ah, você está diferente, não sei o que aconteceu. Então, simplesmente conhecimento, eu fui em busca disso. Eu vi que estava com algumas dificuldades, problemas, e aí eu fui em busca para melhorar. E não só para mim, para ajudar também o próximo, né? Estar sempre disposta a ajudar o outro. Assim, o que eu vejo das pessoas que fazem o processo é que elas aprendem, como você também aprendeu, aprende todo o processo, como em certas situações, como agir, o que pensar, o que fazer em determinadas situações da vida que está enfrentando naquele momento, e começa a também a passar isso para as pessoas. Isso que é Sim. bacana, que né? Você foi, né, teve o resultado, você foi ajudada, né? Aí a pessoa também quer ajudar o outro e aí pega essas ferramentas que ela aprendeu. Então, isso que E é a bacana. pondo em prática. Isso que é bacana. Não é uma coisa que é só do momento. É uma coisa para a vida inteira. É um hábito que a pessoa adquire que ela leva, né, para o dia a dia, para os próximos anos, que é muito... Ela consegue ter uma autonomia. A pessoa não fica presa só ao momento do processo de coaching. Ela leva ferramentas, ela aprende ferramenta e usa mesmo depois de ter terminado o processo. Isso também é bacana. Justamente. Outra questão também da oportunidade, né, de você estar pronto.
Outro dia mesmo, quando eu comecei a participar do clube de leitura, eu mandei para algumas pessoas. E aí, nem todos ficaram, nem todos prosseguiram. Então, assim, eu entendi, né, que não era o momento dele. Porque também tem a questão de oportunidade. Se você não está pronto, então, assim, não era. Eu enxerguei, poxa, eu não fiquei chateada em momento algum, porque a minha intenção foi ajudar, né? E aí a pessoa simplesmente não prosseguiu. Eu entendi, claro, porque a pessoa não estava pronta naquele momento. E eu pensei, se fosse há um tempo atrás, eu tivesse recebido esse convite, e como a gente falou anteriormente, que é a questão da leitura, eu ia, meio que seria um baque para mim, porque eu não ia acompanhar, porque eu não estava já naquele hábito. Então, eu passei por essa dificuldade e eu vi que o outro também teve essa dificuldade. Então, assim, em momento nenhum eu fiquei chateada, porque eu entendi o momento do outro, né? E eu acho que é muito importante você estar pronto, né, para as oportunidades, porque se você não estiver pronto, infelizmente as oportunidades vão passar e você vai ficar para trás, infelizmente. Aí vem aquela questão, né, do significado de sorte, né? Sorte é preparação mais oportunidade, ou seja, o que você estava falando, né? Ah, Essa junção, eu estar preparado ali, né? Estar aberto para aquilo, né? sim, E justamente. aproveitar a oportunidade. E estar pronto, né? Ah, fulano teve sorte. Não, ele estava pronto. A sorte e a oportunidade, ele estava pronto. Se ele não estivesse pronto, a oportunidade ia passar por ele batido. E aí, tipo assim, aí você poderia até ficar se lamentando depois, poxa, eu perdi tal oportunidade, porque você não estava pronto. Então, essa questão é muito importante. E no seu caso, como foi, a gente falou aqui, você estava muito aberta a isso, né? Uma sede de aprender de fato, você mergulhou no processo e deu o resultado que né, você vivenciou e outras pessoas né, comentaram com você a diferença que você estava. Então, é muito gratificante, né? Muito gratificante mesmo. E aí, dentro desses aprendizados, né, mais um livro que foi indicado na época é Os Cinco Linguagens do Amor. Esse livro é fantástico, né? Se você quiser comentar né, sobre ele, né, como foi para você, e aí eu posso estar complementando também alguma coisa. Então, esse livro traz muitas linguagens, né? Que é a questão do outro fazer de uma forma diferente. E que por você não entender aquela língua, você acha que o outro não está te dando importância. Mas não, ele está fazendo da forma que ele acha que vai, que cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem seu tempo, né? Que cada um tem a questão de ser lento e ser mais avançado. Não deve julgar o outro. Então, essa questão do livro traz muito isso. Você aprender a identificar no outro quais são a linguagem do amor, que é a questão do presente, né? Estar sempre presente, estar sempre prestando atenção, que é o D0? B0. Está D0. aqui agora, né? Isso, Tempo de justamente. qualidade, né? E vários Então, outros tempo que de você pode ver. qualidade é o presente, O toque presente, físico, toque, palavra afirmativa palavras afirmativas, e tempo de qualidade, toque físico, toque presente. presente, Eu estou esquecendo de alguma coisa? Um mais um? Então, presente, toque físico, palavra pre- afirmativa, tempo de qualidade. O que presente. mais? Mas eu vou lembrar e vou falar. Tá? São vários, assim. Então, qual é a base desse livro? Tá? A base é você falar a linguagem do outro, você comunicar a linguagem do outro, você preencher o tanque da pessoa e ela se sentir preenchida. Então, às vezes, num casal, por exemplo, um está falando uma linguagem e o outro está falando outra. Então, não se entende, não preenche né, a linguagem dela. Então, há uma divergência, os dois acham que estão falando a mesma língua, mas na verdade não estão. E aí, o quê?
começa o quê? Um cobrar do outro aquilo. E os dois acham que estão falando a mesma coisa, mas não estão. E aí, com esse livro, Assim com Linguagem do Amor, ele traz essa abordagem, né, nessa comunicação com o outro, que é a questão de você realmente preencher, né, vamos dizer assim, afetivamente, o outro de alguma forma. E isso ele retribuir, por ser preenchido, ele vai retribuir. Ele se sente, não é na obrigação, mas na reciprocidade da coisa de estar devolvendo. Então é outro livro assim fantástico dentro do processo, né? E Verdade. Rosângela leu, né? Teve as suas E, experiências. e esse livro já salvou vários casamentos, né? Não só Isso, a questão dos cônjuges, mas a questão do filho para com o pai, né? Essa questão da convivência, até mesmo com amigos, né? Então, abrange muita coisa. certo. Aí, não sei se alguém, né? Alguém que está assistindo queira perguntar alguma coisa. Não sei se você, Rosângela, quer colocar mais alguma coisa, né, da sua experiência, né, fazer essa, alguma colocação que até então a gente não abordou, né, de alguma forma, né, se sinta à vontade. Eu vou aguardar se de repente alguém tiver alguma dúvida a respeito do processo, né? Sobre o processo, né, sobre o que você passou, né, enfim, os desafios. Outra coisa também muito importante que eu quero falar é que, e justamente com esse livro que eu li anteriormente, O Segredo da Mente Milionária, é que quando eu comecei a fazer um coaching, né? E aí eu tinha aquela coisa de consumo, né? Comprar, 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 e não tinha aquela noção plena, né? Aquela noção disfuncional, aquela questão de você não enxergar isso. Então, assim, eu mudei a questão de comprar, ficar comprando, assim, coisas desnecessárias, né? Que eu não tinha essa visão de que eu não estava realmente precisando. E aí eu troquei, passei a comprar livros, passei a comprar, assim, coisas que realmente fosse acrescentar no meu desenvolvimento. Então, eu fiz essa troca que foi, assim, muito importante para mim. Então, só pegando isso que você Faltam está alguns minutos, falando. alguns segundos para finalizar, gente. Então, só para, né, finalizar, pegando esse gancho de Rosângela, o quanto é importante você ter uma meta clara. Então, quando você tem uma meta clara, você pega, em vez de fazer o que seria distração, você começa a focar. E aí você tem